paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 5 e versículo de número 30 e 31, que vai nos dizer assim: Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós vimos aqui de maneira muito clara que Deus, ele agiu no de repente. Deus, ele não tardou de fazer justiça. Belsazar, ele havia tocado nos utensílios da casa do Senhor, ou seja, Belsazar tinha tocado em algo que era precioso. Tem pessoas, irmãos, que elas tocam naquilo que é precioso. Elas tocam naquilo que não é para tocar, nos vasos do Senhor. Foi isso que Belsazar fez. Pegou os utensílios lá da casa do Senhor e disse: traz para cá. Aí eles beberam vinho, ele, suas mulheres, concubinas, príncipes que estavam com ele ali. E a Bíblia nos diz que eles deram louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, deuses que não veem, não ouvem. Mas ao nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória, irmãos, ele não deu a glória. Ele se levantou contra aquilo que era de Deus e Deus só estava observando. Deus está dizendo: eu só estou observando algumas pessoas. Só estou observando para ver até onde é que elas vão. Porque você observa, irmãos, que Deus, ele poderia muito bem intervir aqui. Antes de Belsazar trazer os vasos, Deus poderia trazer uma manifestação forte do poder dele ali. E Belsazar tremer e temer diante do Senhor. Mas Deus, ele deixou Belsazar fazer o que ele queria. Mas a colheita chegou e não tardou. Aí você pergunta a Deus: por que o Senhor não paralisou os meus adversários ainda? Por que o Senhor não tirou as forças deles? Se o Senhor pode, por que o Senhor está permitindo eles tocarem em algumas áreas da minha história que está tão doloroso, passar por isso? Porque tem pessoas, irmãos, que estão entendendo exatamente o que Deus está falando. Tem sido doloroso demais para você ver pessoas como Belsazar, pessoas ruins, perversas, tocando em você, tocando nos teus, tocando nos vasos do Senhor, porque tu és vaso. E você tem um dono. Declare comigo: eu sou vaso e eu tenho um dono. Eu sou vaso e eu tenho dono. O nosso Deus estava vendo tudo, mas o nosso Deus deixou, foi dando corda. Vai lá, Belsazar. Quando Belsazar pega, irmãos, o vinho e começa a dar louvores aos deuses, a Bíblia diz que dedos de mão de homem traça na parede Mene, Mene, Tekel e Parsi. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Belsazar vê aquilo, ele começa a tremer. Ele começa a ficar apavorado. Ele ficou tão apavorado, irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que um joelho dele batia com o outro, de tão apavorado que ele ficou. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo para você: eu sou o Senhor que estou entrando lá para fazer justiça. E tem pessoas que vão ficar apavoradas. Porque, irmãos, a minha justiça e a sua não é a justiça de Deus, não. A justiça de Deus é forte. Versículo 6. Então se mudou o semblante do rei. Olha só, o semblante dele mudou. E os seus pensamentos o turbaram. Ficou perturbado ele. As juntas dos seus lombos se relaxaram e seus joelhos batiam um no outro. O joelho de Belsazar ficou assim, ó, que nem quando a pessoa tá batendo palma, batendo um no outro. Sabe por quê? Porque ele tocou onde não devia. E o Deus, dono dos vasos, estava marcando encontro com ele, e sentenciando ele. Irmãos, tem justiça que tarda, que demora. Tem justiças que são anos para acontecer. Mas tem justiças que são rápidas. No caso de Belsazar, a justiça foi instantânea. Deus está falando com pessoas aqui de maneira clara. E ele está dizendo: será tão forte o que eu farei, mas tão forte, que você vai saber que não tardou de acontecer, que foi tudo rápido.
Irmãos, quando Belsazar viu aquilo ali, ele temeu, tremeu, ficou apavorado, perturbado. A Bíblia diz que os pensamentos dele turbaram a ele. Imagine um turbilhão de coisas acontecendo. O próprio Deus agora tinha marcado encontro com Belsazar. E o próprio Deus está marcando encontro com os teus adversários. Agora é os teus adversários e Deus e os teus adversários. Eu quero ver agora. Eu quero ver os valentes agora. Porque tem gente que é valente, né, irmãos, contra você. Tem gente que se levanta no reino espiritual de maneira terrível, feroz. Se levanta com língua de serpente para falar aquilo que não é verdade sobre o teu respeito. E Deus está vendo tudo e dizendo, eu quero ver. Eu quero ver se vai ter essa coragem toda quando eu começar a me manifestar para fazer justiça. Porque assim, irmãos, não foi Daniel que foi lá. Não foi o povo judeu que foi lá defender o que era de Deus. Deus mesmo defendeu. Deus não precisa que ninguém defenda o que é dele. Em primeiro lugar, você não precisa se defender. Porque tem gente que gosta de se defender. Deus está dizendo, deixa eu lhe defender. Para você ver a minha justiça, você tem que deixar eu lhe defender. Deixar eu fazer justiça por você, diz o Senhor. Não é você quem faz justiça por você. Mas sou eu, o Senhor, que trabalho a favor daqueles que confiam em mim. A favor daqueles que entregam nas minhas mãos a injustiça que viveram. Porque Deus sabe, irmãos, toda a injustiça que nos causaram. Sim, Ele sabe. Deus estava vendo tudo. Ele só não veio ali a intervir. Ele deixou. Mas quando chegou o tempo, irmãos, da intervenção de Deus, ninguém segurou Deus, não. Deus fez. Belsazar estava perturbado. Versículo 9. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar. E mudou-se o semblante. E os seus grandes estavam sobressaltados. Estava todo mundo assustado com o que estava acontecendo. Porque Deus fez justiça diante de todos, irmãos. Deus sentenciou Belsazar naquele dia, diante de todos. E Deus está dizendo, a justiça, minha filha, a justiça, meu filho, vai ser para todo mundo ver e para todo mundo saber. Para que saibam que como Belsazar não teve respeito pelo que era meu diante de todo mundo, eu também não tenho que ter respeito por ele, diz o Senhor. Irmãos, teve gente que desrespeitou Deus. E Deus está dizendo, eu vou ter que ter respeito por essa pessoa? Não está me respeitando, eu vou marcar um encontro com ela. Eu vou marcar um encontro com ele. Declare comigo, meu Deus está marcando encontro com os meus adversários. Vai ser Deus e eles. O meu Deus está marcando encontro com os meus adversários. Vai ser Deus e eles. Vai ser forte, viu, irmãos? Tem pessoas aqui que viverão a grande justiça de Deus e vai ser muito forte. Ninguém conseguiu interpretar o que estava escrito. Ninguém, humanamente falando ali, dos que estavam ali, dos caldeus, ninguém conseguiu. Chama astrólogo, chama feiticeiro, ninguém conseguiu. Aí a Bíblia diz que a rainha mãe disse assim, tem um, Beltesazar, era Daniel, que pode interpretar. É claro que Belsazar mandou trazer Daniel, né? Traz esse Beltesazar aí. E quando trouxeram Daniel, irmãos, a Bíblia diz que Belsazar começou ali a fazer promessas. E Daniel disse, guarda os teus presentes para você. Você não respeitou a Deus. Ou seja, você tocou onde não devia. E tem gente que está agindo exatamente assim. Está tocando onde não devia. E a justiça será com o próprio Deus, não será com os homens. Araiacandarasto. Irmãos, tem gente que brincou com fogo. E quem briga com fogo, irmã, você já sabe o resultado. Se queima. E se queima feio. E o fogo que brincaram não é fogo humano, não é fogo consumidor. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é fogo consumidor. Ai daqueles que toquem nele, ele é todo poderoso. Ai daqueles. Belsazar, irmãos, havia tocado onde não devia. Não temeu diante do nosso Deus. Mas resolveu desafiar o nosso Deus. Quantas pessoas parece que perderam o juízo. Parece que estão com o juízo mole. Porque estão desafiando, irmãos, o nosso Deus. Ai daqueles que desafiam Deus Todo-Poderoso. Ai daqueles que blasfemem. Ai daqueles que brinquem. Ai daqueles que zombem. Ai daqueles que zombem. Porque o nosso Deus é santo. Ele é puro. E ele age com justiça. Declare comigo, o meu Deus é santo, é puro e age com justiça. O meu Deus é santo, é puro e ele age com justiça. Havia chegado o tempo de Belsazar cair. Na verdade, havia chegado o tempo de Babilônia cair. Deus está dizendo, chegou o tempo, minha filha. Eu não sei quanto tempo você está esperando por uma justiça.
Mas hoje Deus me trouxe aqui para lhe dizer, chegou o tempo. Chegou o tempo. Você observa, irmãos, que depois de Daniel repreender, falar palavras duras com Belsazar, e palavras que eram necessárias serem ditas, dizendo, você não temeu a Deus. Agora o resultado chegou. Qual é o resultado, Daniel? O resultado é que Deus contou o teu reino e deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Acabou pra você, Belsazar. Ei, daramandaracandaраia, tu caiu, ristarabasto. Tu caiu por quê? Porque brincou com Deus. Tu caiu por quê? Porque zombou do Todo-Poderoso. Irmãos de Deus, ninguém zomba e nem escarnece. Deus é todo poderoso. Ai daqueles. Não demorou, não. Não demorou da justiça acontecer, não. E Deus está dizendo, não vai demorar, não. Belsazar tá achando que vai demorar, né? Tem gente que fez o mal contra você, tá dizendo, daqui a 10 anos eu colho, daqui a 20 anos eu colho, ou então vou morrer, não vou nem colher. Tem gente olhando assim, né? Porque depois da interpretação de Daniel, Belsazar ainda achou que ele ia reinar. E tem gente achando que Deus deixou passar desapercebido o que ele falou, o que ela falou, o que ele fez, o que ela fez. E Deus está dizendo, não passa desapercebido, não. Porque eu sou Deus justo. E eu não compactuo com a injustiça. Declare comigo, o meu Deus é justo e ele não compactua com a injustiça. O meu Deus é justo e ele não compactua com a injustiça. Versículo de número 29. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Seu terceiro no governo do reino de quem, irmãos? Que ele não tinha mais nem reino, acabou pra ele. Ele não tinha entendido ainda que já tinha acabado. Tem gente que não entende. Tem gente que tá pensando que Deus não vai fazer justiça, como Belsazar tá aqui achando. Daniel é seu terceiro no meu reino. Que reino? Se Deus deu cabo do teu reino, acabou pra tu. Só que Belsazar tava achando o quê? Deus não vai retribuir agora. Esse Deus aí vai fazer justiça depois, daqui a uns anos. Só que Deus tinha pressa em executar a justiça. Declare comigo, o meu Deus tem pressa em executar a justiça. O meu Deus tem pressa em executar a justiça, como eu falei no início, irmãos, da palavra. Tem justiças que demoram, mas tem justiças que acontecem rápido. E hoje eu vim aqui com esta palavra para falar sobre justiças que acontecerão no de repente, como no piscar de olhos. Tem pessoas que vão dizer assim, meu Deus, o Senhor foi rápido no teu agir, viu? Não deu nem tempo de eu pensar direito, o Senhor estava agindo, fazendo justiça. Deus está dizendo, claro, tocaram em mim. Porque quando tocam nos meus vasos, estão tocando em mim. Dereia, candarasto, você tem um dono, meu irmão. Você tem um dono, minha irmã. Se alguém está tocando em você, está tocando no próprio Deus. E o próprio Deus é quem vai parar Belsazar. O próprio Deus é quem vai paralisar esta pessoa perversa que lhe persegue. O próprio Deus é quem vai calar a boca desta pessoa que tem falado inverdades ao seu respeito, querendo lhe machucar, querendo lhe maltratar, querendo lhe ferir, querendo lhe parar e arruinar sua vida. Quem vai fazer justiça por você é quem? O próprio Deus, não é você. Aqui foi o próprio Deus, irmãos, que derrubou Babilônia e juntamente com ela Belsazar. Porque havia chegado o tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus é perfeito. Eu sei que tem momentos que olhamos e pensamos que a justiça de Deus tarda, não é verdade? A gente pensa, Senhor, porque o Senhor demora para fazer justiça, mas é porque Deus tem o tempo dele para trabalhar, irmãos. E ele trabalha de maneira perfeita. Mas uma coisa eu quero lhe dizer. Deus não fazer justiça no nosso momento não quer dizer que ele não vai fazer não, viu? Ele faz, é no tempo dele. Ele não deixa de fazer justiça, mas é no tempo dele. Ele age de maneira perfeita, para julgar de maneira perfeita, porque ele é justo juiz. A Bíblia diz, irmãos, como eu li para vocês, versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Acabou. Deus disse o quê? Que o reino dele havia acabado. Deus deu cabo do teu reino. Foi destruído. Acabou, meu filho. Deus entregou o teu reino aos medos e aos persas. Acabou o Império Babilônico. Sabe o que é isso? Acabou a luta. Eu não sei quanto tempo você está passando aí em Babilônia. Eu não sei quanto tempo você está passando aí, ribiando da candaraia, de luta. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer, menino, de repente Babilônia vai cair. No de repente, Belsazar vai pagar pelo que fez. Vai ser tudo no de repente. Declare comigo, eu creio que o de repente da justiça de Deus chega.
Eu creio que o de repente da justiça de Deus chega, irmãos. Deus não falha, não. E ele marcou um encontro com pessoas aqui neste exato momento para lhe dizer: a minha justiça vai ser no de repente. Você não vai entender como, quando, aonde. Você vai dizer: meu Deus, que negócio ligeiro é esse? Demorou tanto, mas quando aconteceu foi tudo rápido. Assim acontecerá. Porque chegou o tempo de Babilônia cair. Chegou o tempo de Belsazzar pagar. Não demorou não, viu? Belsazzar recebeu logo dele. E tem gente que vai receber logo dela, logo dele, porque tocou onde não devia. Você tem um dono. Você tem um Deus, você tem um pai, você é vaso. Os vasos que foram tocados aqui pertenciam ao Senhor. Você e a sua casa pertencem ao Senhor. São vasos do Senhor. E ai daqueles que toquem. Ai daqueles que se levantem contra, porque o próprio Deus marca encontro e faz justiça. O próprio Deus paralisa os teus inimigos. E através dessa palavra Deus te encontra para te responder. E para te dizer: eu sou Deus que faço justiça. Eu sou Deus que sei o tempo certo de trabalhar. E o tempo de Babilônia cair e de Belsazzar ser paralisado chegou. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Deus, obrigada. Obrigada por nos encontrar com esta palavra de maneira tão especial, Senhor, nos mostrando que o Senhor é um Deus justo e que faz justiça pelos seus filhos. Pai, não somos nós que fazemos justiça, mas é o Senhor. E eu creio, Pai, que o tempo da tua justiça chegou como num piscar de olhos, num de repente. Os teus filhos vão dizer: meu Deus, eu não achei que seria tão rápida a tua justiça. Porque quando o Senhor quer agir assim, Pai, quando chega no teu tempo, o Senhor paralisa os inimigos. E eu creio que da mesma forma que chegou o tempo do Senhor paralisar a Babilônia, Pai, do Senhor paralisar Belsazzar, assim está chegando o tempo na vida dos adversários dos teus filhos, Pai. Eles vão ser paralisados. Eles vão ser paralisados e o Senhor vai fazer justiça, porque o Senhor é um Deus justo, é um Deus que não mente, é um Deus que não falha, é um Deus fiel, é um Deus que trabalha, meu Deus amado, e eu creio que o Senhor está trabalhando para executar a tua justiça, que será forte, rápida e no de repente, e o teu nome será glorificado, e todos saberão, Pai, que o teu filho, a tua filha tem um dono, porque o povo estava cativo ali dentro de Babilônia, o povo judeu estava até ali, meu Pai, mas eles tinham um dono. Os teus filhos podem até estar passando por luta, por dificuldade, por problema, mas eles têm um dono, um dono que não brinca de ser quem ele é, um Deus todo poderoso, é um Deus que não falha, é um Deus que faz justiça, e será muito rápido, Pai, o que acontecerá. Nos prepara da estrutura, porque vai ser num piscar de vai ser num piscar de olhos, vai ser no de repente que a tua justiça acontecerá. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer, Pai, assinatura, causa guerra na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja avistado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus é um Deus justo. E Ele está dizendo para você: eu vou fazer justiça. Eu vou retribuir aos teus adversários. Tem pessoas que fizeram mal. E elas estão pensando que Deus não vai agir agora. Que Deus nem vai fazer justiça. Mas Deus está dizendo: eles saberão que você tem um dono. Eles saberão que você tem um Deus. Como não piscar de olhos. Caiu Belsazar, caiu Babilônia. E o povo de Deus, irmãos, começou a ser livre do cativeiro. Você vai ser livre porque Deus está derrubando aquilo que vinha como opressão, aquilo que vinha como destruição para tentar te parar. Babilônia caiu, Belsazar também. Nenhum inimigo do povo de Deus permaneceu de pé porque Deus lançou por terra, e assim acontecerá na sua vida. Deus está lançando adversários teus por terra e fazendo justiça por você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra e esta justiça na sua vida, em nome de Jesus Cristo, declare amém.